Boa noite. Boa noite. Uma balsa derruba parte de uma ponte no Pará e mergulhadores procuram ocupantes de veículos que teriam caído no rio. Um temporal deixa a capital paulista em estado de atenção. Sobe para 70 o número de mortos na pior enchente no Irã em 7 décadas. Na principal maternidade do Tocantins, salas de cirurgia são usadas para abrigar recém-nascidos e grávidas não conseguem vagas para dar à luz. Um aplicativo facilita a denúncia de assédio sexual no transporte público em Fortaleza. Manifestantes contrários e a favor do regime de Nicolás Maduro voltam às ruas na Venezuela. Forças leais ao presidente detêm por algumas horas 2 deputados da oposição. O segundo dia do festival Lollapalooza na capital paulista, com muito público e diversos estilos de música. E os gols das semifinais dos campeonatos estaduais. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Corpo de Bombeiros do Pará suspendeu agora à noite as buscas por desaparecidos depois que uma balsa derrubou parte de uma ponte na madrugada de hoje, no município de Acará. Ainda estava amanhecendo quando moradores gravaram as primeiras imagens da ponte. A situação aqui da ponte do rio Muju, lamentável, viu? Só Deus a misericórdia, viu? Do alto deu para ver melhor o tamanho do estrago. 240 metros da ponte sobre o rio Moju vieram abaixo. O acidente foi no início desta madrugada. Uma balsa carregada com resíduos de dendê passava por debaixo da ponte quando atingiu um dos pilares. Com o impacto, outros 3 pilares também desabaram e a parte central da pista desmoronou. O Wagner mora na beira do rio e correu para frente de casa na hora da batida. Eu me espantei com um barulho muito forte e quando eu vi aquilo parece que era um efeito dominó assim, um atrás do outro caindo. Eu ainda pude ver ainda que o piloto já tinha pulado na água e deixou a embarcação por conta, né? Tentou dar ré para não bater. Mas não teve jeito, porque a maré estava com muita força. Segundo testemunhas, 2 carros caíram no rio. Adriana disse que ouviu pedidos de ajuda. Pessoas gritaram socorro, socorro. Na hora que caiu, que eu saí aqui para fora, eu vi uma luz de um carro vindo em cima da ponte. Aí, e o outro caminhão que ia, mas o caminhão não chegou a cair, ele ficou bem pertinho, mas não caiu. Equipes dos bombeiros e da Marinha estão na região fazendo buscas. O rio é profundo, então a correnteza é muito extensa. E isso causa uma instabilidade nos mergulhadores para se posicionar no fundo. E você sabe que a nossa visibilidade é 0, então o cuidado tem que ser redobrado. Na hora do acidente, 4 pessoas estavam na balsa, mas ninguém ficou ferido. Os tripulantes foram levados para a delegacia para prestar depoimento. A Capitania dos Portos disse que a embarcação não poderia estar navegando por problemas na documentação. O Ministério Público do Estado mandou um ofício ao delegado-geral da Polícia Civil pedindo uma investigação minuciosa do caso. Os promotores querem detalhes da perícia e informações sobre reformas realizadas na ponte. Um dos objetivos é saber até que ponto a colisão da balsa foi determinante para derrubar a estrutura, que já vinha apresentando problemas. Em janeiro, equipes da Secretaria Estadual de Transportes e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fizeram uma vistoria na ponte. Os técnicos encontraram corrosão nos pilares e nas estacas de sustentação. Fizemos laudo, constatou-se que não havia qualquer comprometimento na sua estrutura. Nós iniciamos uma obra de recomposição das bases da ponte por precaução e prevenção. Portanto, ela estava absolutamente apta para a sua utilização. A ponte fica na chamada Alça Viária, uma rodovia estadual que liga a região metropolitana de Belém a municípios do Nordeste do Pará, onde vivem 350 mil pessoas. Segundo o governo do Pará, as obras para a recuperação da ponte devem durar 1 ano e custar cerca de 100 milhões de reais. A Secretaria Estadual de Transportes vai instalar uma rampa provisória perto da ponte para permitir a travessia de balsas. O Corpo de Bombeiros vai retomar de manhã as buscas aos 2 carros que teriam caído da ponte. Em Fortaleza, quem usa o transporte público ganhou um novo aliado no combate ao assédio sexual. Além do aperto do transporte público, o constrangimento.
Eu já presenciei, já até sofri, tipo, de estar parada e a pessoa chegar, tipo, ficar do meu lado e eu ter que ficar afastando. Principalmente a famosa encoxada, né? A gente presencia bastante. E as reações são as mais diversas. Chamar a atenção de alguém, né, do motorista, mandar parar o ônibus. Eu, no meu caso, eu só fiz me afastar, fiquei querendo sair de perto, porque você fica até sem saber o que fazer. Em Fortaleza, vítimas e testemunhas desse tipo de assédio sexual já têm o que fazer. Basta um clique dentro do aplicativo de transporte de ônibus da Prefeitura para os passageiros denunciarem. É só digitar o número da linha e descrever fisicamente o suspeito. O sistema utiliza as câmeras de monitoramento dos terminais e de dentro dos ônibus. Assim que a denúncia é feita, o sistema separa as imagens do local e do horário da ocorrência. E elas ficam disponíveis numa plataforma que é acessada pelas delegacias especializadas da criança e do adolescente ou de defesa da mulher. O dispositivo, que pode ser acionado no momento ou depois do assédio, recebeu o nome de Nina, em homenagem à cantora ativista americana Nina Simone. O objetivo é combater a impunidade de quem assedia e o medo de quem precisa denunciar. Ele é uma forma silenciosa de denunciar, então a vítima que está numa situação de constrangimento, que não consegue chamar uma pessoa que está do lado dela. E o segundo problema, que é a impunidade, porque ele gera as provas. Menos de um mês depois da implantação, o sistema já recebeu mais de 200 denúncias, como nesse vídeo, em que estudantes relataram a aproximação insistente de um homem. 16 casos já viraram inquéritos de importunação sexual, ato que se tornou crime em setembro. A partir do momento em que ela faz isso, faz a denúncia, nós conseguimos acessar as imagens para elucidar o crime, realmente isso colabora para que esse crime seja erradicado. A Luciana não quis reagir para não causar uma confusão no ônibus lotado. Ao perceber que um homem se encostava nela, acionou a Nina e a polícia já está investigando o assediador. Você ali conversando como se fosse uma amiga que está ao teu lado. E assim, eu me senti empoderada porque ninguém viu, mas eu estava junto com a Nina. E a Nina estava ali junto comigo e eu sabia que ia ter um resultado positivo. Depois da enxurrada que destruiu 40 casas em Teresina, a chuva trouxe mais uma preocupação, a cheia dos rios. Centenas de famílias tiveram que abandonar as casas por medo de alagamentos. O nível dos dois rios que cortam a cidade de Teresina subiu muito nas últimas horas. A situação mais grave é a do rio Poti. A altura normal é de cerca de 2 metros e agora já passa de 11. De uma hora para outra começou a inundar e eu sou um dos primeiros a sair logo. Abandonei tudo. Os que deu para tirar, nós tiramos, mas os que não deu, ficou mesmo. A prefeitura colocou em prática um plano de retirada de moradores de 12 áreas de risco em Teresina. De ontem para hoje, 236 famílias saíram de casa. Elas estão sendo levadas para abrigos ou para casas de outras famílias. Como continua chovendo na região, o monitoramento é constante. A gente espera que o rio Poti baixe amanhã e o Parnaíba suba. Então a gente vai começar a monitorar agora com mais atenção o rio Parnaíba. Nesse balneário que fica perto do rio Poti, a água chegou aos restaurantes durante a madrugada. E o nível ao longo do dia continua subindo. Os comerciantes tiveram que tirar os produtos às pressas. E olha só a situação aqui. O rio passa a 100 metros de onde nós estamos. Aqui funcionava uma área de lazer, que está tomada pela água. Este comerciante voltou para pegar o restante das mercadorias que não conseguiu retirar durante a madrugada. Freezer, as outras coisas mas que não podia molhar, saiu ontem à noite ainda. O carro da Defesa Civil estava aqui, recolhendo, ajudando. Porque estava contando que a água não ia subir, né, desse tanto. Aí como subiu, agora tem que tirar o restante. O sábado também foi de muito trabalho no local onde uma enxurrada deixou 2 mortos. 40 casas desabaram depois que o muro de contenção de um clube abandonado se rompeu na quinta-feira à noite. O Ministério Público do Piauí criou uma força-tarefa para investigar possíveis culpados. Haverá uma apuração com relação às responsabilidades, de quem era essa responsabilidade, quem são as pessoas que devem ser implicadas, e por isso é que estão envolvidas várias promotorias nessa área. E choveu forte em São Paulo hoje à tarde. O temporal durou pouco mais de meia hora, mas o suficiente para os bombeiros registrarem mais de 20 pontos de alagamento. A cidade inteira entrou em estado de atenção. A chuva forte começou pouco antes das 3 da tarde e atingiu toda a capital paulista. Na Lapa, zona oeste de São Paulo, a água subiu rápido.
Teve gente que ficou no meio da rua com água no peito. Outros subiram onde dava para esperar o alagamento baixar. Medo eu fiquei, né? Porque se não tem para onde correr, fica a água, a qualquer hora a água subindo e você não tem para onde fazer nada. O Carlos foi um dos que ficaram presos. O carro dele vai demorar para secar. Quando eu entrei aqui na rua, o farol fechou, o tempo do farol fechar, tinha 2 carros à frente que pararam, foi o tempo daqui encher de água e não ter para onde eu sair. A chuva foi tão forte que mesmo dentro do metrô, na linha Lilás, as pessoas tinham que correr para não se molhar. Na Zona Leste, essa rua ficou completamente alagada. O ônibus parou no meio do caminho e teve muito motorista dando meia volta para não enfrentar o alagamento. Nem as árvores enormes da cidade Patriarca, também na Zona Leste, resistiram ao vento forte e à chuva pesada. Sorte que ninguém se machucou. Uma corrente de vento dessa que eu presenciei hoje eu nunca vi. Assim que passou o temporal, os moradores vieram ver os estragos e eles encontraram esse cenário. Pelo menos 6 árvores caíram e na queda derrubaram ainda um poste de luz. Alguns troncos caíram atravessados nessa rua e pararam bem rente àquelas casas. Não houve feridos, mas o prejuízo por aqui foi grande. A água entrou nas casas destelhadas. Estragou, não tem conserto, não tem mais jeito, tem de jogar fora e comprar outro. Por causa da água e a telha aqui caiu e furou. Nesta associação de descendentes de japoneses, parte do forro cedeu. Todos os sábados, a partir das 16 horas, nós temos o treino das crianças. Isso aconteceu por volta das 15h30. Ou seja, meia hora antes. Meia hora antes. Então, se tivesse acontecido meia hora depois... Com certeza teria machucado alguém. Quantas cenas parecidas já vimos em São Paulo este ano, né? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, bom dia. Mais chuva pela frente? Oi, Rodrigo, boa noite, né? Boa noite para você. Acostumados aqui, eu sei muito bem. Todos os dias eu me policio e não tem jeito, que coisa. Nós aqui, né, Rodrigo? E a influência da Juliana também aqui do meu lado. Você junto bom dia, também. Brasil, Juliana boa também, noite bom dia, São Paulo. Estamos em casa aqui, boa noite para vocês, boa noite para você em casa também. A chuva amanhã em São Paulo vai ser um pouco mais presente durante todo o dia e ela já pode chegar pela manhã. Uma baixa pressão, né, vai se formar aqui, ó, perto do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa baixa pressão no movimento dela, ela acaba jogando muita umidade para São Paulo e deixa tudo mais encoberto, fabrica as nuvens de chuva, né, tanto em São Paulo quanto no Rio. Então atenção para muita chuva amanhã. Em São Paulo, 35 milímetros. Agora, olha Santos, 60 milímetros, isso é muita coisa. E no Rio de Janeiro, 12. Essa chuva vem mais para refrescar os 33 graus. Mas essa chuva aí não vai pegar só o sudeste, não é exclusividade. No sul do Brasil tem uma alta pressão. E veja só, o movimento desses dois sistemas é simples de entender. Eles fazem isso aqui e acabam jogando vento e umidade para o leste de Santa Catarina e do Paraná. Por isso, nessas cidades aí que você vai ver, tem bastante água prevista para amanhã. Curitiba com 40 milímetros, Campo Largo no Paraná 35, Floripa e Balneário Pissarras em Santa Catarina 50. Muita chuva também, sol de folga. E agora o Nordeste. Como aconteceu nos últimos dias, tem mais chuva para o Nordeste também amanhã, só que ela pega mais o litoral da Bahia, o Recôncavo e também a faixa norte, por causa da zona de convergência intertropical, esse corredor de nuvens carregadas que inclusive afeta também Pará e Amapá. Veja só, no Amazonas, bastante chuva também. Chuva promete bem, então, para Macapá e Manaus amanhã e também para o Nordeste. Teresina, Fortaleza e Salvador, com acumulados acima dos 20 milímetros, Rodrigo. Sobrou tempo firme para algum lugar amanhã ou não? Sobrou. Tem roupa no varal amanhã em algumas áreas, tá? Tem uma massa de ar seco e frio em praticamente todo o lado oeste do Brasil, do sul ao norte. Por isso, então, olha só aqui, ó, amarelo, né? De Mato Grosso do Sul subindo até o Acre. Também tem tempo firme no sudeste, entre aqui Minas Gerais, todo o Espírito Santo e norte também do Rio de Janeiro. E lá no Rio Grande do Sul, quase inteirinho, com tempo firme, aliás, em Bagé. O domingo vai começar friozinho, 12 graus. Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, 14. Comodoro, em Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia, 20. E lá em Rio Branco, a famosa friagem, 18 graus para começar o dia, que chega aos 29. Boa friagem, bom domingo para vocês também, Juliana e Rodrigo. Como é que fala às 20h44 pelo horário de Brasília, então? Como é que é? 20h44? 8h44? Isso. Boa noite, né? Isso aí. Boa noite. Valeu, Thiago. Até mais. Até mais. O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa que conclui que a maioria dos brasileiros é contra comemorar a data de início do regime militar no Brasil.
Na semana anterior ao aniversário do início do regime, o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que fossem feitas as comemorações devidas nos quartéis. O Datafolha perguntou: o dia 31 de março de 1964 marcou o início da ditadura militar no Brasil. Na sua opinião, essa data deveria ser comemorada ou desprezada? 57% dos entrevistados disseram que a data deveria ser desprezada, 36% comemorada e 7% não souberam ou não quiseram opinar. O desprezo é maior entre os mais jovens. 64% dos entrevistados com idade de 16 a 24 anos acham que a data deveria ser desprezada. A mesma resposta de 59% dos que têm idade de 25 a 34 anos. De 57% na faixa etária de 35 a 44 anos. De 56% na faixa de 45 a 59 anos. E de 49% para quem tem mais de 60 anos. E ainda maior entre os mais escolarizados. 67% dos entrevistados que têm nível superior responderam que a data não deve ser comemorada. 59% dos que têm nível médio e 49% entre os entrevistados com nível fundamental. O Datafolha entrevistou 2.086 pessoas na terça e na quarta. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da Venezuela em manifestações contra ou a favor do regime de Nicolás Maduro. A marcha a favor de Maduro terminou em frente ao Palácio Miraflores, sede do governo em Caracas. Os manifestantes pediram paz e o fim da interferência estrangeira. Já o líder da oposição, Juan Guaidó, reuniu milhares de pessoas em outro bairro da capital. Elas protestaram contra os apagões que atingem o país desde o mês passado. Guaidó já é reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Ele convocou uma nova manifestação para quarta-feira e disse que os protestos fazem parte da Operação Liberdade, um conjunto de medidas da oposição para devolver a democracia à Venezuela. Ele também anunciou um encontro de líderes mundiais na Venezuela para discutir a emergência humanitária e a transição de poder. Durante as manifestações de hoje, 2 deputados opositores foram detidos pela Guarda Nacional Bolivariana e libertados 2 horas depois. Um deles diz que foi agredido e roubado pelos guardas. No Irã, subiu para 70 o número de mortos em consequência da pior enchente a atingir o país em 7 décadas. 3 semanas consecutivas de chuva deixaram grande parte do país debaixo d'água. A situação é mais grave na região sudoeste. Uma represa corre o risco de se romper e ameaça a vida de 400 mil pessoas. Mulheres e crianças estão sendo levadas para áreas seguras, enquanto os homens são convocados a ajudar no socorro. 86 mil pessoas estão vivendo em abrigos. A previsão é de mais chuva para o fim de semana. A seguir, a orquestra que acolhe músicos que tiveram de deixar os países onde nasceram. A crise na principal maternidade pública do Tocantins. O procurador Diogo Castor de Matos pediu para deixar a força-tarefa da Lava Jato por razões médicas, por causa de cansaço físico e mental. Ele fazia parte do grupo desde o início da operação, em 2014, e mais recentemente atuou nas investigações sobre o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. No início de março, Diogo Castor publicou um artigo no qual afirmava que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ensaiava um golpe contra a Lava Jato com a transferência de casos de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. O artigo motivou críticas por parte de ministros do Supremo. O plenário do Supremo acabou decidindo que processos da Lava Jato sobre corrupção ligados à prática de Caixa 2 devem ser enviados para a Justiça Eleitoral. A Justiça mandou o governo do Tocantins providenciar com urgência novos leitos de UTI na maior maternidade pública do estado. O atendimento às mulheres grávidas está severamente comprometido. Sala de cirurgia fechada, porque tem 2 bebês aqui dentro.
sala de cirurgia fechada, porque tem paciente em sala por falta de vaga na recuperação pós-anestésica. Essa é a situação na maior maternidade pública do Tocantins. Salas de cirurgia sendo usadas para abrigar recém-nascidos que não conseguem vaga na UTI. Com isso, os médicos não podem fazer os partos ali. A fila para as grávidas só aumenta. Cadeiras viraram leitos improvisados. Cadeira no chão, do jeito que pode, em cima das macas, sem forro, sem nada, assim, tipo bicho mesmo. Eu estou desesperada, não estou conseguindo ficar aqui, já chorei demais. E a resposta dele só fala que não tem vaga, não tem vaga. A Magna foi mandada de volta para casa. Eu já entrei em processo de logo entrar em trabalho de parto e ela ainda assim me liberou e disse que eu estou de alta, não tem necessidade de eu ficar no hospital por falta de leitos. Funcionários confirmam a superlotação. Não tem onde colocar a paciente. O local onde elas ficam só cabem 5 camas. E a capacidade está além. A Defensoria e o Ministério Público fizeram uma vistoria aqui dentro do Hospital Dona Regina e informaram que 16 bebês esperam por vagas na UTI. Agora, a Justiça determinou que o Estado disponibilize novas vagas urgentemente. A situação virou caso de polícia. Chamamos a polícia para instaurar um inquérito, inclusive contra os gestores. São os únicos que podem resolver o problema. O governo do Tocantins disse que, por ser referência em atendimentos de alta complexidade, a maternidade Dona Regina enfrenta uma grande demanda de partos de urgência, gerando superlotação, e que já abriu processo para disponibilizar leitos na rede particular. Já passei muito nervoso aqui, já tentei segurar bastante. Está muito difícil conversar, mas é complicado, a situação é realmente humilhante. O Fantástico de amanhã vai mostrar um caso raríssimo na medicina. Gêmeos nascem com o mesmo problema cardíaco e a indicação para ambos é uma só: o transplante. Você vai conhecer a história do Enzo e do Benjamin e acompanhar a angústia dos pais num hospital de São Paulo. Vítimas do assalto transmitido pela internet voltam ao local do crime e falam dos momentos de pânico. Eles tinham certeza que esse local tinha dinheiro. E eu falava que aqui não tinha dinheiro, que aqui era uma rádio. Este homem é acusado de dar um golpe envolvendo carrões de luxo e milhões de reais. Ele pegou o meu carro, vendeu e pegou meu dinheiro e pediu falência. Impunidade. Esse cara tinha que estar preso. O reencontro de índios isolados com os irmãos no meio da floresta. Em Mato Grosso do Sul, um cenário procurado por turistas do mundo todo está mudando de cor. Esse aqui, ó, é o Rio Mimoso. Essa água naturalmente é verde, clarinha. Está assim, marrom. E nossos repórteres entram na casa onde são criados os grandes sucessos da música sertaneja, como o hit Jennifer. Quanto que a Jennifer deve render para vocês até o final do ano? 800 a 1,5 milhão. É diversão, é amanhã, é fantástico depois do Faustão. Nosso domingo juntos. Por falar em música, a Orquestra Mundana Refuge, formada por músicos brasileiros e refugiados, fez uma apresentação emocionante durante o Festival de Teatro de Curitiba e demonstrou, claro, que a música é capaz de aproximar diferentes culturas. Não foi só a vontade de tocar e cantar que juntou esses músicos. 11 integrantes da Orquestra Mundana Refuge, formada há 2 anos em São Paulo, são refugiados que vieram do Congo, República da Guiné, Síria, Palestina, Cuba e Tunísia e encontraram no Brasil a oportunidade de recomeçar a vida fazendo arte, ao lado de brasileiros. Graças a esse banda que a gente está sobrevivendo aqui no Brasil. A música permite isso, né? A gente pode falar, ter culturas diferentes, línguas diferentes, mas alguma coisa une. É uma linguagem muito universal mesmo, assim. A orquestra fez uma apresentação ao ar livre, de graça, dentro da programação do Festival de Teatro de Curitiba. O repertório tem a contribuição de cada integrante e o resultado é uma mistura. Junto do piano, do acordeon e do violino estão instrumentos como o buzuki, de origem grega, e o canum turco, uma espécie de harpa. Tinha muitos instrumentos que eu não conhecia,
Então foi muito bacana essa troca cultural, foi bem interessante. Todos os refugiados integrantes da orquestra tinham alguma ligação com a música nos países de origem. As canções fazem com que eles se conectem com o passado e mostram que as diferenças de língua e de cultura importam pouco quando a mensagem vem pela música. Que o ponto forte da orquestra é que todo mundo é valorizado, toda a cultura é valorizada. Há bem pouco tempo a gente estava brincando aqui, mesmo não cantando bem árabe, mas a gente está fazendo, e isso é que é alegria. Ola deixou a Síria em 2015 e veio para o Brasil. Ela conta que começou a cantar na infância ao lado do pai, que morreu durante a guerra civil no país. Mas eu acredito que ele sabe agora o que aconteceu comigo, qual caminho eu andei, qual lugar eu cheguei. Eu acho que cada música, cada vez eu sobe o palco, eu canto para ele e eu acredito que ele, com o público mesmo, me ouve. A música da orquestra também mexe com as memórias de quem acompanha da plateia. Daniel veio do Haiti há 5 anos. Eu lembro muito da minha cultura. São algumas coisas que eu não vejo há muito tempo, tipo uma apresentação ao vivo e que me faz lembrar algumas coisas do meu país aí. A seguir, os muitos estilos do Lollapalooza. O segundo dia do Festival de Música reuniu milhares de pessoas em São Paulo. O Lollapalooza foi interrompido nesta tarde de sábado por 2 horas, depois que raios caíram na região do festival na zona sul de São Paulo. Mas, passado aí o susto e a chuva também, os shows recomeçaram. O repórter Felipe Ciani está no Autódromo de Interlagos, debaixo de chuva, e tem mais informações para a gente. Boa noite, Ciani. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Eu achei que você ia falar bom dia, igual você falou pro Thiago Choy agora há pouco, mas dá pra ver que tá noite, né? E agora que tá noite aqui, tá chovendo bastante e durante o dia choveu mais forte ainda. Você acabou de dizer, foram mais de 2 horas de interrupção aqui no Lollapalooza. Algumas pessoas chegaram a sair do Autódromo de Interlagos, mas logo voltaram aqui pra dentro e os shows recomeçaram. E quando os shows recomeçaram foi uma barata, porque parecia que nada tinha acontecido. As bandas voltaram a tocar e todo mundo já tava naquela vibe espetacular. Agora há pouco tocou Lenny Kravitz nesse palco aqui pertinho de mim. Acabou de terminar o show do Post Malone, um showzaço, e nesse momento no palco eletrônico aqui do Lola, também pertinho de onde a gente tá tocando Kangs, um outro grupo eletrônico bem bacana. E amanhã tem muito mais coisa aqui no Lola, vai ter Kendrick Lamar, 21 Pilots, Interpol, Gabriel Pensador, e hoje, apesar de tudo que aconteceu, o público foi de 92 mil pessoas, gente demais nos 600 mil metros quadrados daqui do Autódromo de Interlagos. Vamos ver na reportagem como foi esse dia. Fã que é fã, o que mais quer fazer no show do ídolo? Sair correndo assim que abrem os portões para ficar o mais perto possível do palco, de preferência colado na grade, né? Não dessa vez. O tempo fechou e fechou com força. E os bombeiros afastaram o público de tudo que era estrutura metálica. Pedimos a gentileza da colaboração dos senhores. Sim, da corretiva para o de trás. E vocês estão? O problema é o pessoal de trás. Não, a gente vai avisar o pessoal de trás, por gentileza. Falaram que por causa que tá vindo uma tempestade, muito vento, assim, pediram pra gente se afastar da grade por medidas de segurança. A mochila da galera tá ali, já tá no lugar, assim. Era tanta nuvem preta chegando que os shows que estavam rolando pararam de uma hora para outra. E as quase 30 mil pessoas que já estavam no festival começaram a ouvir orientações da organização do evento nos alto-falantes. Eu quero que vocês fiquem em stand-by dessa situação. À sua esquerda, vocês vão visualizar a saída de emergência para uma possível evacuação, ok? E aí a galera começou a sair mesmo. Quem ainda estava lá do lado de fora do autódromo teve que esperar, e mesmo debaixo d'água, numa fila enorme, não estava nem aí. Ainda bem que a chuva passou e os portões que chegaram a ser fechados foram reabertos, coisa de 4h30 da tarde. Aí você fala assim, poxa, toda essa chuva acabou com o festival, né? Será? Logo, logo tudo voltou ao normal e o Lola voltou a ser Lola, com a diferença de que estava tudo um pouco mais molhado e o chão estava um pouquinho mais difícil de caminhar. Eu tava te vendo de longe aí, esse sapato não vai ter salvação, né? Não, é descartável.
E aí as bandas voltaram com a responsabilidade de aquecer todo mundo que ficou molhado e com frio. Errou no figurino, hein, amiga? Também não tinha como adivinhar que isso ia acontecer, né? Pois é. Amanhã, ó, tô esperta já. Amanhã é casaquinho, né? É, exatamente. Mas tá bom, pelo show, assim, a gente tá aproveitando bastante. Só que o desfile de moda de sempre do Lola foi comprometido. Com a garoa persistente, quase todo mundo acabou ficando meio parecido. Se destacou mais quem pensou em trazer a capa de chuva mais diferentona. Se é pra ficar molhado, vamos ficar com estilo. Vamos combinar que essa aí não é bem uma capa de chuva, né? O que dá pra fazer, né, cara? Felizmente o que deu pra conseguir quando começou o temporal. E teve gente que, apesar dos respingos, nem os óculos tirou. Estilo é mais importante que medo de chuva. Acabou o sol, mas a gente curte mesmo assim, né? O estilo é mais importante. Ah, melhor. Logo as capas começaram a ser enroladas de novo, mas em seguida voltavam pro corpo. A chuva tava fazendo que nem banda em fim de show, sabe? Fingia que acabava, mas logo voltava. Aí a galera se acostumou com a ideia de ficar molhada e as batidas dos pés descalços iam ditando o ritmo das músicas. E a chuva, e a chuva? Que chuva, não tem chuva! Tem chuva! Ninguém vai embora! Até a roda gigante acendeu para avisar que tava tudo de volta ao normal. No fim, deu tudo certo no Lola. Refrescou, né? E em meio à variedade de ritmos do Lollapalooza, uma atração nacional chamou a atenção do criador do festival. Os primeiros acordes soaram em Interlagos no começo da tarde. E na ponta da língua estavam os nomes das atrações mais esperadas do dia. Kings of Leon. Muitos lindos, todos lindos. E uma música muito boa. Mas antes tinha muita música boa. Assim que o palco voltou a ser liberado, depois da chuva, os veteranos do Snow Patrol capricharam na enxurrada de hits. E o público que gosta do rock mais pesado teve vez no show do Bring Me The Horizon. O vocalista Oliver Sykes é casado com uma brasileira e por isso falou muito com o público, em um português bem razoável. Olha, essa animação toda é porque faltam 2 minutos para começar o show do Lenny Kravitz, um dos mais esperados da noite. O pessoal que está aqui não está ligando para a chuva, não está ligando para nada, porque está muito perto do palco. São apenas 5 metros de distância. Vieram ver quem? Lenny Kravitz. Se tem uma coisa que Lenny Kravitz sabe fazer é juntar rock, pop, soul, funk numa mistura que faz o público delirar. Post Malone não deixou por menos. Esse é o palco Perry, que para quem não sabe não tem esse nome à toa. Perry é Perry Farrell, o criador do Lollapalooza. Ele pensou no festival para uma turnê de despedida da banda dele, o Jane's Addiction, mas na época não tinha ideia do tamanho que teria. Esse festival é diferente porque ele foi criado por músicos, então nós temos que entender da produção, de como as coisas vão entrar e o que vão comer, e o que vão ver, como está o som. Perry falou do carinho pela edição brasileira. Eu amo o Lollapalooza igual a minha família e os meus filhos. Esse, em particular, é único pelo design, pela paisagem. Quando você vê os brasileiros, isso é inesquecível. That's the unforgettable thing about Brazil. E diz que desde ontem tem uma nova banda favorita. I learned of a new group, they're called Tribalistas. Eu conheci um grupo novo chamado Tribalistas. Eles são meu grupo favorito. E nunca tinha visto eles antes. Eles são ótimos. They were great. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Só me resta sonhar. Já sei unir, já sei unificar agora. Só me falta sonhar. A seguir, a força das mulheres que garantem a água para toda a família numa das regiões mais secas do país. Os gols das semifinais em 5 estaduais e a volta do artilheiro Paulo Guerreiro. A
A falta de água atinge milhões de brasileiros que moram no semiárido, no sertão e no agreste. São as mulheres que asseguram o abastecimento para as famílias. A reportagem é de Sam Costa e Beatriz Castro. No semiárido nordestino, o pedaço mais seco do Brasil, rios evaporam na estiagem. Em São João do Tigre, na Paraíba, onde o Vargem Grande corria, só tem pedras, areia, tristeza e lembranças. Era muito peixe tinha aqui, nós pegava. Não faltava água para os bichos, não faltava para a gente, então era bom demais. Mas agora mudou muito. Uma seca dessa acabou tudo. Por aqui, nada tem mais valor do que a água. A sertaneja busca no céu os sinais da chuva. É uma esperança boa para a gente. Já tem sofrido muito aqui. Falta d'água, alimentação, de tudo. Cabe às mulheres a função de conseguir água para abastecer as famílias. Vou todo dia, é a rotina diária. É muito sacrifício? É muito. Dona Neide encara uma maratona, 3 quilômetros de caminhada pela manhã e outros 3 à tarde até este tanque formado pela natureza na rocha. Na minha idade, foi a minha vida inteira o que eu fiz. Desde criança? É, desde criança. A luta da mulher do campo. A mais pior é a água na cabeça. Aos 68 anos, Dona Neide carrega o peso da necessidade. Ela tem pressa. A bicharada espera com sede. É só despejar a água que a cercam a bacia. Nas cidades do sertão, a água chega de caminhão-pipa. As pessoas surgem com baldes e todo tipo de reservatório. As mulheres são a maioria na busca da água. Idosas, jovens. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, cada pessoa precisa de 50 a 100 litros de água potável por dia. 722 municípios do semiárido estão em situação de emergência. 2 milhões de brasileiros dependem de caminhão-pipa. Nas cisternas, abastecidas pelo Exército, a água é limitada a 20 litros por pessoa diariamente. Nem sempre as estatísticas conseguem mostrar com precisão a realidade de famílias que convivem com a escassez extrema, como a família da Sandra. Aqui, o desafio é diminuir o consumo ao máximo para que a água possa render o mínimo que 4 pessoas precisam diariamente para satisfazer as necessidades básicas. Na pia sem torneira, a mesma água serve para ensaboar a louça, que é enxaguada na bacia. A água usada vai servir para descarga no banheiro. Para o banho, só uma bacia d'água para as crianças e os pais. Do banheiro, ele sai, seca, troca, aí depois é a gente. A família consome 350 litros por semana. São 12 litros e meio para cada um por dia. A natureza ensina que no semiárido vai ser sempre assim. Chuvas concentradas em pouco tempo e mal distribuídas. Chove num lugar e não chove no outro. E as sertanejas aprenderam que mesmo com pouca água, é possível transformar a aridez da caatinga em pequenos oásis que tingem o sertão de verde. Neste sítio, em Carnaíba, no sertão de Pernambuco, a família da Joselita não depende mais de caminhão-pipa. Ela tem 2 cisternas para captar a água da chuva e mais 3 reservatórios. A água da cozinha e do chuveiro é reaproveitada na plantação, onde sempre tem fartura. É tanta fruta que ela faz polpas para vender. Tem água até para criar peixes. Com tecnologia e o aproveitamento de cada gota, a vida se transformou por aqui. Acima de tudo, a água é vida e a água transforma, assim como transformou a nossa vida para bem melhor. Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, é uma das atrações do esporte espetacular de amanhã. Olá, boa noite. Profissão perigo. Por que os técnicos de futebol estão sofrendo problemas cardíacos? Uma entrevista super especial com o homem mais rápido do mundo. Usain Bolt vai mostrar os seus atletas preferidos de todos os tempos e eu espero vocês no Esporte Espetacular. Até lá! No Canhotas, os segredos de 2 talentos fora de série, Marta e Falcão. Eu escutei do próprio Pelé. Para mim, você é o Pelé do futsal. Um árbitro corajoso. Vai ganhar o vermelho, hein? Vai jogar! E polêmico. José Roberto Wright revê confusões históricas.
Cartão vermelho, está expulso do gramado, Reinaldo. E responde, o que faria se tivesse a ajuda do VAR? Amanhã, depois do Auto Esporte. Pelos campeonatos estaduais, 4 times garantiram hoje a classificação para a final. O aniversário de 50 anos do Beira-Rio teve a estreia do peruano Paolo Guerreiro com a camisa do Inter. Ele ficou 8 meses sem jogar para completar a suspensão por doping. E sabe quem fez o primeiro gol do Inter no Caxias? Guerreiro! No segundo tempo, Guilherme Parede ampliou. Inter 2, Caxias 0. Inter classificado para a final do Gaúcho. No campeonato goiano, o zagueiro do Goiânia vacilou e o Brenner abriu o placar para o Goiás. A defesa do Goiânia mandou mal de novo e o Renatinho ampliou 2-0 para o Goiás. O Goiânia reagiu e diminuiu com Dugaia. Só que o Michael cabeceou com estilo e garantiu a vitória por 3-1 e o Goiás na decisão do campeonato. Em Curitiba, Bergson fez Atlético Paranaense 1, Rio Branco 0. O segundo do Atlético veio depois do contra-ataque na jogada do Kelvin. Nos acréscimos, Bill emendou uma bicicleta e fechou o placar. Atlético Paranaense 3, Rio Branco 0. O Furacão está na final do segundo turno. No Carioca, teve Fla-Flu no Maracanã. E o Flu abriu o placar com o Gilberto. No segundo tempo, o Gabigol chutou forte no cantinho e deixou tudo igual. O Flamengo jogava pelo empate e garantiu a vaga na decisão. No Mineirão, Lucas Silva cruzou e Léo de cabeça fez 1-0 para o Cruzeiro no América. O segundo gol do Cruzeiro foi pelo outro lado. Cruzamento do Edilson e gol do Fred. E depois de mais um cruzamento, o Rafinha fechou o placar. Cruzeiro classificado para a final 3, América 0. E amanhã tem outros jogos decisivos dos estaduais na Globo, a partir das 4 da tarde, horário de Brasília. Jornal Nacional fica por aqui. Já me antecipo para dar um bom dia de domingo para o Rodrigo amanhã. Para você também. Ótimo domingo. Tá bom. Boa noite, então. Aproveite o seu domingo. E até segunda no Bom Dia, já que é assim.